Graças e paz, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. É uma responsabilidade muito grande levar a palavra de Deus, mas creio que hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto que eu escolhi não foi por acaso, nunca é, mas esse mês, o mês de outubro, a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Martinho Lutero pegou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, alguma coisa assim. É alemão, eu sou brasileiro, falo pouco o português, mas é algo assim. Ele colocou lá as 95 teses e a gente está aqui reunido hoje, talvez por iniciativa dele. O fato é que ele tomou uma iniciativa e algo na cabeça dele mudou. Foi a partir de um texto, e o texto é Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz que esse versículo é a semente da Reforma Protestante. O livro inteiro de Romanos influenciou a vida de Lutero, mas esse versículo martelava na cabeça dele. E diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas é isso. Então, quando eu comecei a pensar nisso, e depois de ter lido alguma coisa sobre Lutero, eu percebi o quanto aquele homem buscava por justiça. Ele não conseguia entender como um Deus justo podia castigar as pessoas. Só para os irmãos entenderem o contexto da história de Lutero, ele vivia numa época onde a igreja cristã cobrava indulgências para as pessoas poderem ir para o céu, para não ir para o purgatório. A pessoa falava assim: nessa situação que você está, não tem jeito, você vai ter que ir para o purgatório, lá você vai ficar um bom tempo. Mas se você comprar essa indulgência aqui, aí você tem um passaporte direto para o céu. Ele ficava conformado com aquilo, como Deus pode agir dessa maneira. A gente já tem um baita de um problema que é o pecado, e agora estão cobrando, explorando as pessoas. Naquela época também o Papa, ele exigiu muito disso, para arrecadar muito dinheiro para as coisas que ele estava fazendo. Então, ali havia um contexto, e ele estava inserido nesse meio, e ele se revoltou com essa situação. E lendo Romanos, ele teve essa luz, essa iluminação e também a coragem de tomar uma atitude. A gente não vive numa época diferente. Todo mundo aqui sente uma sede de justiça. A gente tem uma necessidade muito grande de justiça. Saiu agora quinta-feira, o judiciário brasileiro só tem 24% de pessoas, de 100 pessoas, só 24 acreditam no judiciário. Eu acredito que o judiciário vai julgar uma causa para o bem. E aí eu queria que vocês prestassem atenção na história que eu vou contar. Em 2015, em Porto Alegre, um cidadão foi preso. Ele estava na frente de uma escola, viu uma viatura, saiu correndo da viatura, pegou sua mochila e saiu correndo. A polícia prendeu. Dentro da mochila tinha droga, ele estava portando uma arma. E todo preso precisa de um julgamento. A pessoa não fica presa lá definitivamente sem julgamento. Quando ele foi julgado pela Justiça de Porto Alegre, terceira vara de Justiça de Porto Alegre, ele foi acusado pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma. A arma era furtada, foi furtada em 2010, então também receptação, e um agravante que era vender drogas na frente de uma escola. Isso aumenta a pena. Bom, o mais surpreendente é que ele foi condenado somente pelo crime de tráfico de drogas. A arma que ele estava portando, a alegação do advogado é que, como ele exercia uma atividade muito perigosa, ele precisava se defender. Então, a arma não tem problema. Como ele não tinha ciência que a arma era uma arma furtada, também
foi absolvido dessa acusação. E o agravante dele estar na frente de uma escola foi retirado porque ele só estava de passagem. Então ali não era o ponto dele. Olha para você ver que absurdo, como a gente vive num mundo sem justiça. Quando eu li essa história eu fiquei pasmo, eu falei, não é possível. Ele só foi preso por tráfico de droga, porque só voltava a dissolver ele também, né? Porque ele falou assim, não, essa droga não é minha, quer dizer, essa droga é minha, mas é para consumo. Só que ele tinha muita droga, ele tinha 16 quilos de crack, 96 pedras. Como é que ele vai fumar tudo isso, né? Ele vai ter uma overdose. Então, foi acusado. E olha, como a lei brasileira funciona, pela progressão de pena, a pessoa fica só 1/6 da pena em regime fechado. Então, se a pena é de 6 anos, se ele ficar bonzinho lá na cadeia, ele fica preso 1 ano só e vai para o semiaberto e depois para o de novo para o aberto, assim sucessivamente. Então, a gente passa por uma grande falta de justiça no nosso país. Só ver os casos na televisão de deputados absolvidos, a gente vê o Senado absolvendo um monte de gente que é também corrupta e a gente fica desesperado. Mas tem uma coisa, é difícil da gente reconhecer também que a gente é injusto. Nem eu, nem você é justo completamente, principalmente quando a gente se compara com a justiça divina. Na justiça divina, então, a gente está perdido, porque se na justiça humana, talvez alguns aqui possam dizer assim, não, eu com a lei eu estou aqui, eu não passei nenhum sinal vermelho hoje, eu não respeitei o limite de velocidade, né, tem lugar aí que é 30 km por hora, eu andei a 30 km por hora, eu não fiz nada errado, hoje eu estou quites, eu não devo nada para a justiça. Pode ser que alguém aqui esteja, mas com relação a Deus você não está, é impossível. Então a gente precisa de algumas coisas para entender como a gente deve ser justo. A gente deve ser justo com relação à justiça divina, e nós por si só estamos perdidos. Então Romanos 3:23 conhecidíssimo diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, eu, você, todo mundo aqui pecou. E tem um versículo em Lucas 18, versículo 7, que diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, continuará fazendo eles a esperar? Nós vivemos numa sociedade injusta. A injustiça é fruto de uma sociedade que tem se afastado cada vez mais de Deus. Você não tem esse senso que nós estamos cada vez mais injustos? A justiça só piora? É porque as pessoas cada vez mais estão distantes de Deus. Deus é a fonte de toda a justiça. Então, quando as pessoas se afastam de Deus, elas desconhecem a justiça. Se elas não têm justiça para Deus, imagina com o próximo. Então, é preciso que você reconheça que ninguém é justo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, versículo 10 e 11. O versículo de Romanos 1,18 diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Quando a gente procura justiça nas pessoas, a gente se decepciona. A gente vê casos como esse daí que eu acabei de falar. A justiça humana é falha, porque nós somos falhos, porque todos pecaram. Esse pecado que habita em mim faz com que eu me torne injusto, cada vez mais injusto. Eu vou caminhando para a injustiça. Se eu não me achego a Deus, é impossível encontrar justiça. Eu não encontro justiça porque eu apoio a minha justiça em pessoas. Hoje de manhã eu falei, a gente não depende do juiz Sérgio Moro para ter justiça, não. A justiça dele é humana, e tomara que ele faça justiça, mas se ele não fizer, a nossa justiça está baseada em Deus, não está baseada em juiz. O nosso juiz, o nosso advogado é Jesus. Nós queremos colocar a nossa confiança em Deus. Então você, com essa consciência que você não é uma pessoa justa, você tem que querer conhecer a justiça. E da onde eu posso conhecer a justiça? Você tem que reconhecer que a justiça está em Deus. Nossa justiça não é satisfatória para Deus. Deus chama a nossa justiça de trapos de imundície.
Salmos 7:11 diz que Deus é justo, justo juiz. E interessante que quando eu coloquei esse Salmo 7:11, eu não sabia que o 11:7 também fala de justiça. E aí eu olhei e falo: o Senhor é justo e ama a justiça. Então, na nossa situação, a gente está perdido. Essa era a cabeça de Lutero. Lutero olhou para a justiça dele. Tem um texto que ele fala assim: mesmo eu sendo um sacerdote fiel, cumprindo toda a lei da igreja, fazendo tudo certinho, eu me sentia culpado. Esse sentimento de culpa que há em você, há em todas as pessoas, existe em mim e existe em você. Esse sentimento de culpa, quando você olha para Deus, você se sente indigno. Por isso tantas pessoas colocam outras coisas na frente de Deus. Por isso tanta idolatria, porque ninguém é justo. Quando você vai para o divino, quando você vai ter essa relação com Deus, você se sente incapaz. Então, para que a gente se sinta capaz de se relacionar com Deus, é preciso que a gente reconheça: Deus nos revela justiça através do Evangelho. Romanos 1:17, no começo do versículo, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Só o começo. O Romanos 3:22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem, não há distinção. Deus demonstra a justiça dele através do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus paga a sua conta. Deus anula o seu saldo. Na cruz, Jesus Cristo morreu para anular a sua dívida com Ele. Toda essa culpa que você tem, todos os pecados que foram cometidos são uma ofensa para Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Deus, como Ele não tinha como requerer de você essa justiça, como Ele não sabia que você não poderia pagar essa conta, é impossível pagar a conta para Deus, porque Ele é perfeito. Como é que Ele vai cobrar de você algo que requer perfeição? Você não é perfeito. Então, Ele mandou Jesus Cristo para pagar a sua conta lá na cruz do Calvário. E quando Ele foi crucificado no Calvário, Ele também crucificou a cédula que era contra nós. Ou seja, a proclamação de condenação que era contra você, Ele pregou na cruz junto com Jesus Cristo. Acabou. A fé, o Evangelho revela que a justiça de Deus é paga por Ele mesmo. A justiça de Deus é satisfeita nele mesmo. Só Ele poderia pagar. Ele falou assim: bom, já que não tem como, que o ser humano não tem como pagar essa conta, eu mesmo vou pagar. Eu pago a conta porque eu sou o único que pode pagar. E muito mais que isso, eu não suporto viver a eternidade sem a minha criação. Quando Ele olhou para você, Ele falou: vale a pena pagar a conta. Ele olhou para a eternidade e falou: eu não vou viver sozinho. Eu amo a Dória, eu amo a irmã Francisca, eu amo todos os que estão aqui essa noite, eu amo o Fabrício. Ele olhou para cada um de nós e decidiu pagar a conta. Ele pagou porque Ele é o único que poderia pagar também. Se você fosse crucificado pelos seus pecados, você ia morrer e essa conta ia continuar com outra pessoa. Então, quando a gente conhece o Evangelho, a gente acaba também conhecendo a justiça de Deus, o padrão de justiça. Essa justiça, quando é implantada em nosso coração, a gente passa também a influenciar a sociedade. Se a gente olha para o mundo e vê que tem tanta injustiça, pelo menos no nosso meio tem que haver justiça, porque a gente conhece a fonte da justiça, a gente sabe de onde vem a justiça. Então a gente tem que acreditar que essa justiça no nosso coração causa justiça na sociedade também. Mas para que a gente receba essa justiça de Deus, a gente precisa acreditar. Então a gente precisa reconhecer que a justiça de Deus é pela fé. No versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, na segunda parte diz: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé.
no versículo 20, capítulo 3 de Romanos, diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele escreveu essa carta enfrentando uma dificuldade na igreja de Roma, que era pessoas da religião judaica se infiltrando no meio da igreja cristã e dizendo que para ser salvo, para se tornar justo diante de Deus, você precisa cumprir os rituais judaicos, ou seja, circuncisão, sacrifício, rituais. Paulo está dizendo aqui o seguinte: não precisa de nenhum esforço humano, porque nenhum esforço humano agradará a Deus a ponto dele achar que você merece ser salvo. Deus não salva você pelo merecimento, mas salva pela fé que você tem em Cristo. A justiça de Deus não é baseada em esforço humano, não há mérito em nós para que nos tornemos justos. O único esforço nosso é acreditar em Jesus, se é que isso é um esforço. A ideia aqui passada, que é pela fé, é você acreditar que Deus, que você não deve nada para Deus, baseado no que Jesus Cristo fez. A ideia é essa. Tem uma frase do pastor Ed René, que diz assim: se você nunca foi uma pessoa culpada, ou você nunca sentiu culpa, você está iludido sobre si. Mas se você continua culpado, você está iludido sobre Deus. Se a culpa que tem no seu coração não foi removida ainda, é porque você não entendeu que Deus removeu toda a culpa. Você não precisa mais passar por esse aperto no seu coração. Todo pecado, toda maldade, toda coisa errada que você fez, Deus perdoou, mas você precisa confessar isso para Deus e entregar para Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma essa necessidade do seu coração por justiça. Quando você faz isso, o seu coração é acalmado, você vive em paz com Deus. Romanos 5, versículo 1 diz que a justiça de Deus, que é por meio da fé em Jesus Cristo, nos traz paz com Deus. Então, quando a gente, pela fé, vai a Deus através do sacrifício de Jesus, nós encontramos paz. Essa paz no nosso coração traz justiça também para a terra. Mas tem mais. Para que a gente possa, então, pela fé, conhecer a justiça, a gente precisa reconhecer que Deus quer te justificar. Não é só que você é culpado, que você tem que acreditar, mas também você tem que saber que Deus bolou tudo isso para poder te justificar. Olha só no final do versículo 17 do capítulo 1 de Romanos: como está escrito, o justo viverá pela fé. E o Romanos 8:33: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. O diabo quer a todo custo te acusar. Essa é a estratégia do diabo, sempre foi: acusação. Essa acusação traz um peso na sua cabeça, no seu coração, que às vezes fica insuportável de viver. A culpa é a maior causadora de tristeza na nossa vida. Quantas coisas erradas a gente já fez, e a história vai repetindo na nossa cabeça quantas escolhas, quantos pecados, mas Deus remove essa culpa. Eu lembro, quando eu penso em culpa, eu penso naquela mulher que foi pega em adultério. Jesus Cristo é chamado para julgar ela também. Aí, mestre, essa daí foi pega em adultério. E ele lá na dele fala assim: quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Quem que era o único que podia condenar? Jesus Cristo, porque ele é o único que não tinha pecado. Não tinha e não tem, porque ele é Deus. Mas ele resolveu não falar nada. E muito mais, a mulher que era a culpada também não falou nada. Ela não se justifica, ela não chega na presença de Jesus: olha, Jesus,
o negócio é assim. Então, não, ela não fala nada, Jesus só fala para ela: vá e não peques mais. Acabou. É isso, irmão. Você precisa se entregar e reconhecer que esse amor divino acaba com o peso da culpa, porque Deus quer te justificar, Ele quer te dar uma vida transformada, Ele quer fazer de você um homem, uma mulher justa. E essa justiça vai influenciar a sociedade. A gente reclama muito de atos injustos na sociedade, mas você é justo, você reconhece que perante Deus você é culpado, você se entrega a Deus com fé para receber esse perdão e receber também a cura dessa injustiça. Nós temos que nos entregar com fé. Romanos 5:1 diz que a gente tem paz com Deus, como eu disse aí no meio da mensagem. Nós vivíamos distantes então de Deus, e agora a gente tem a oportunidade de viver perto de Deus. Essa noite eu queria dizer para você que, apesar de toda a história ruim, de todo o pecado, de toda a injustiça que a gente tem vivido, e dessa sede que há dentro de você de justiça, você precisa se entregar para Deus. Jesus fala em Mateus 5:6 que todos que têm sede e fome de justiça serão saciados. Então, quando você se entregar para Deus, reconhecer que essa culpa toda foi perdoada, você pode ser saciado dessa sede, dessa fome de justiça. Tire essa culpa do seu coração, transforme o mundo à sua volta. Não se sinta pequeno. Deus quer fazer de nós aqui pessoas que mudam a história. A história só vai ser mudada quando a gente reconhecer que nós somos injustos e que toda essa bagunça que tem no Brasil pode ser influenciada pelas nossas atitudes. A nossa atitude nunca é sozinha. Nós temos que saber que quando nós tomamos uma atitude com relação à palavra de Deus, o céu está junto conosco. Nós não tomamos uma atitude de justiça sem que o céu nos acompanhe. Então, o meu desejo, a minha oração essa noite é que você seja justificado, seja transformado pela graça de Jesus. Aliás, esse é um dos somentes da reforma. São 5 solas. Solas quer dizer somente. Um desses somentes é somente a graça. Você não tem mérito nenhum nisso, mas Deus quer te transformar essa noite numa pessoa justa. Amém? Minha oração é essa, meu irmão: que você seja abençoado, que Deus transforme o seu coração e que você seja saciado da justiça. Não espere justiça de homens. Justiça de homens sempre é falha, nunca é totalmente correta, mas Deus julga com equidade. Ele é o justo juiz. Amém? Amém.